aí, Friends, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Antes de começar a nossa aula sobre coluna vertebral, eu quero fazer um convite para você, Friend, se inscrever aqui no meu canal para você não perder as novidades e me acompanhar nessa série de aulas super legais e didáticas sobre coluna vertebral. Se você está aqui, você está assistindo a aula 1 sobre coluna vertebral. Também quero te fazer um convite para você me seguir nas minhas outras redes sociais, porque lá eu compartilho um pouco da minha rotina fora aqui do YouTube. Então é bem interessante também para você que gosta de acompanhar a rotina e até mesmo um pouco da realidade na fisioterapia. Então, sem mais enrolação, bora para a aula! Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre coluna vertebral, entendendo melhor os seus conceitos, as suas aplicabilidades e até mesmo como estudar sobre coluna vertebral de uma maneira bem didática, objetiva e de uma maneira rica em conhecimento, porque isso é muito importante. Então, não tem como a gente falar de coluna vertebral e não buscar o significado do nome, o conceito que define a coluna vertebral. E aí eu trouxe logo de início o significado do nome, né? Então eu trouxe coluna vertebral e aí trouxe uma explicação bem legal para a gente poder falar sobre isso. Por quê? Quando a gente pega a palavra coluna e a palavra vertebral, a gente consegue, ter dois significados que juntos vão dar um amplo conhecimento para a gente sobre o que a gente vai estudar posteriormente. Então, quando a gente fala de coluna vertebral, a gente está falando de uma palavra do latim que significa principalmente sustentação. Ela vem do latim, mas significa sustentação, escora, pilar. Mas eu achei legal essa palavra do significado, a sustentação. Então a gente tem aqui a parte da sustentação, sendo muito interessante nessa didática. Quando a gente fala de vertebral, a gente está falando de algo relacionado às vértebras. E eu já adianto que vértebras são ossos. Então olha que legal, a gente está falando de vértebras relacionadas aos ossos que nós vamos ter na coluna vertebral. De modo geral, então, coluna vertebral significa sustentação por meio de vértebras, ou seja, por meio de ossos. Então isso já dá um norte bem legal sobre o que a gente vai estudar posteriormente. Dando continuidade, a gente tem também, agora um pouco mais didático, um pouco mais condensado, o significado de coluna vertebral na prática anatômica. Coluna vertebral na prática anatômica, a gente tem a coluna principalmente como um eixo. Lembra que a gente falou sobre sustentação? Então a gente vai ter esse eixo de sustentação do nosso corpo, do corpo humano, sendo um componente essencial, ou seja, muito importante, de verdade, para o esqueleto humano. E quando a gente fala em esqueleto humano, a gente está falando em esqueleto axial. E calma, se você não sabe o que é o esqueleto axial, eu trouxe um slide, mas não é uma aula, porque vamos ter uma aula específica sobre isso, mas eu trouxe aqui um slide explicando também sobre isso. Então, quando a gente fala no esqueleto axial, a gente está remetendo à coluna vertebral também, visto que ela é um eixo de sustentação presente no esqueleto humano, com base no esqueleto axial. E aí eu trouxe que o esqueleto axial, nessa imagem aqui, é principalmente o que está em cinza no esqueleto, então vou marcar aqui para vocês terem uma ideia. Ou seja, é uma parte central do esqueleto humano constituído principalmente pelos ossos da cabeça, do pescoço e do tronco. Quais são esses ossos? Cabeça, pescoço e tronco? Principalmente ossos do crânio, da coluna vertebral, ossos das costelas, do externo e o ocioide, que também é um osso muito importante e interessante, que muita gente não fala sobre, mas anatomicamente ele está ali e faz parte do esqueleto axial porque ele está no nosso centrão ali do esqueleto. Então, esqueleto axial é o esqueleto central, é como se fosse a nossa base, o nosso eixo corporal. Não é relacionado com os membros, que aí é um outro esqueleto. E se você quer entender melhor, comente aqui para eu gravar uma aula explicando sobre os tipos de esqueleto humano. Dando continuidade, então, agora a gente vai entender melhor sobre as funções da coluna vertebral. E aí eu trouxe um pouco mais didaticamente, um norte inicial para nós darmos continuidade à nossa série de vídeos com relação à coluna vertebral. Com isso, eu separei 4 funções muito importantes da coluna vertebral. São aquelas funções que a gente mais vai ver nos livros de anatomia, fisiologia, biomecânica, mas principalmente as que vão ter mais sentido, tanto anatomicamente quanto fisiologicamente, para o ser humano com relação ao corpo humano. Então, a primeira função aqui que eu daria para o esqueleto humano, com base na literatura, é a sustentação do corpo. Com base no significado, isso já é de grande valor, Mas quando a gente fala de sustentação do corpo, a gente está falando principalmente do fornecimento dessa estrutura óssea, Essa estrutura óssea que é a coluna vertebral como um suporte para o nosso corpo, permitindo principalmente que ele se mantenha em pé
ou seja, que ele esteja ereto. Então, é uma estrutura muito importante para a sustentação do nosso corpo e até mesmo para as posições adotadas pela pessoa ao longo da vida, pelo esqueleto e até mesmo de uma maneira geral. Uma outra função muito importante que nós temos também quando falamos da coluna vertebral é principalmente a proteção da medula. Por quê? A medula, ela também está ali presente e ela é protegida pelas vértebras. Então, a coluna vertebral vai fazer uma proteção na medula, né? Então, a medula espinhal, ela vai estar ali no canal, né, medular, na verdade, passando pela coluna vertebral, vai transmitir esses sinais entre o cérebro e o resto do corpo. Então, olha a importância dessa região. A medula, né, gente, ela é responsável pela essa troca de informações entre o cérebro e as outras estruturas do corpo, né? Então, ela vai se ramificar nos nervos. Então, nós temos a medula e as suas ramificações nervosas, ou seja, as suas raízes nervosas, que vão ser os nervos, e eles vão estar protegidos pela coluna vertebral. Então, essa proteção é muito importante e é fundamental. Então, a coluna já tem como funções principais sustentação e proteção. Dando continuidade a essas funções desempenhadas pela coluna vertebral, temos também a função da movimentação, ou mobilidade, né? Quando falamos sobre movimentação, estamos falando principalmente sobre a permissão do corpo em se mover livremente. E como a gente fala com essa questão da mobilidade e da movimentação, aplicando principalmente aos movimentos desempenhados pela coluna vertebral. Por exemplo, nós temos o movimento de flexão de tronco, extensão de tronco. Aqui eu estou falando de tronco principalmente relacionando com a coluna vertebral, né? Então a gente tem os movimentos de rotação também, de inclinação lateral. Então são movimentos importantes e desempenhados principalmente por ela, a coluna vertebral, em conjunto, obviamente, com músculos, ligamentos, articulações, mas está ali presente a coluna vertebral, sendo a estrutura óssea também relacionada com esses movimentos. Não esquecendo também de uma função muito importante, porque já falamos sobre sustentação, proteção e movimentação. Mas também precisamos falar sobre a absorção de choque. O que significa absorção de choque? A gente entende que a gente vive com base na ação da gravidade, ou seja, então as vértebras e os discos, eles vão absorver os impactos e os choques que a coluna sofre, ou seja, que a coluna sofre principalmente com relação à gravidade, porque a gravidade é constante. Então, constantemente a coluna já está ali exercendo esse fator de absorção de choque e impacto, né? Até mesmo com relação à gravidade. Agora, a gente pode introduzir a anatomia da coluna vertebral. Se você chegou até aqui, já curte esse vídeo para eu saber que você está gostando e compartilha com um amigo também, tá? Quando a gente fala de anatomia da coluna vertebral, é interessante a gente trazer conceitos relacionados com anatomia, fisiologia. Então eu trouxe aqui um pouco de planos e eixos e regiões anatômicas para a gente abordar nessa aula de hoje. Começando então pelas vistas da coluna vertebral, e eu gostaria de fazer um convite. Eu tenho uma aula aqui no canal falando sobre planos e eixos anatômicos. E eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar, porque quando a gente fala de vista, a gente está falando principalmente dos cortes, né, que temos nos planos anatômicos. Então, é bem interessante. E aí eu vou deixar para você no cardzinho aqui em cima para você clicar nessa aula, porque ela também está super interessante. E aí você assiste a aula e volta para cá, tá bom, Friend? Dando continuidade, então a coluna vertebral ela vai ter as vistas principais para a gente poder compreender ela de uma maneira tridimensional. E eu tentei trazer aqui para facilitar o seu estudo. Então, quando a gente fala de coluna vertebral com relação às vistas, nós falamos principalmente da vista anterior. E a vista anterior nada mais é do que a vista da frente. E aí eu trouxe a vista lateral para vocês verem uma coisa muito interessante também quando a gente fala de coluna. Olha que bacana. Quando a gente vê a coluna na vista anterior, basicamente ela é bem retinha, né? Mas quando a gente vira para a vista lateral e a gente observa essa coluna de lado, a gente tem uma ideia de quase um S, né? A gente vê muitas curvaturas na coluna. E essa é a coluna ideal, nem tão retificada e nem com tantas curvaturas. Essa é a coluna ideal e anatomicamente falando, perfeita. Então eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia e já você vai entender melhor quais são essas curvaturas e quais são os seus nomes. Trouxe também a vista posterior. Então nós já tivemos a vista anterior, a vista lateral e agora vamos ver posteriormente essa coluna. Então quando a gente tem a vista posterior, a gente também está falando do plano coronal ou frontal, lembra?
plano coronal ou frontal, divide em anterior e posterior. Então a gente está tendo a vista posterior. E aí aqui a gente consegue já ver melhor também, né, a parte posterior do sacro, que é essa região mais baixa aqui da coluna, ó. E olha que bacana, né? A gente consegue ver como ela é diferente com relação às demais vértebras, porque ela é fundida, né? Você já vai entender melhor sobre isso. Dando continuidade, então, eu trouxe aqui, já para facilitar o seu estudo, né, a coluna vertebral com as suas regiões anatômicas. Então, com relação à coluna vertebral e as suas regiões, eu trouxe um material traduzindo de uma maneira bem legal isso. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que na vista lateral nós temos curvaturas na coluna? Essas curvaturas são referentes a regiões presentes na coluna. E anatomicamente, essas regiões têm nomenclaturas diferentes e desempenham também funções bem diferentes. Então, nesse material, eu trouxe aqui algumas. Começando pelas vértebras cervicais, nós temos 7 vértebras cervicais. E aí nós separamos em basicamente C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Deu para entender como é que funciona? É assim, nós temos a vértebra de 1 a 7, de C1 a C7. E na próxima aula nós vamos entender melhor sobre as vértebras. Então você vai perceber que há uma diferença muito significativa e interessante quando falamos sobre as vértebras, principalmente as vértebras cervicais. Porque a C1, a C2 e a C7 são muito importantes e são super diferentes. Então, se você quer assistir esse material, comente bastante nesse vídeo e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Dando continuidade, então, nós temos as vértebras cervicais, que são essas 7 iniciais. As vértebras cervicais estão presentes principalmente na região do nosso pescoço, né? Então, nós conseguimos compreender melhor a região anatômica com o seu plano geral, quando falamos do ser humano de uma maneira mais ampla. Dando continuidade, temos as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, como o nome já diz, estão presentes principalmente na região do tórax, e elas estão em maior quantidade. Daí você entende que essa região anatomicamente ela é bem maior, ou seja, ela tem uma presença muito maior de vértebras e também desempenha um papel muito importante, porque ela é relacionada principalmente com as costelas. Então, vértebras torácicas nós temos 12. Olha que legal, nós saímos de 7 cervicais e pulamos para 12 torácicas. Então, nas torácicas nós temos 12 vértebras relacionadas principalmente com as costelas. Prosseguindo, temos também as vértebras lombares. E aí o nome, como eu disse, né, o nome sempre remete a uma região já conhecida. Então, quando falamos das vértebras lombares, nós temos relacionadas com a região lombar, aquela região mais baixa da coluna. Então, vértebras lombares temos 5. Com isso, temos também as vértebras do sacro. São vértebras fundidas, ou seja, é um conjunto de 5 vértebras que se fundiram ao longo da evolução humana. Temos também o cóccix, fechando a nossa região da coluna vertebral. O cóccix é a porção final da nossa coluna, já é bem lá embaixo mesmo, bem no finalzinho, é uma porção pequena mesmo, porque são pequenas vértebras fundidas também. Não é um osso único como muita gente pensa, na verdade ele também é fundido através de 4 vértebras do cóccix. Então essas 4 vértebras que formariam o cóccix se juntaram, se fundiram e se tornou no cóccix. Então a gente vê, né, a gente observa anatomicamente como um osso só, mas contabilizamos 4. Então a gente tem aqui de maneira geral nesse material. Dando continuidade, temos aqui uma parte mais específica. Eu mostrei para vocês uma parte mais macro da coluna, né? E aí, se a gente aproximar essa imagem, a gente consegue compreender melhor algumas estruturas. Então, nesse material aqui eu trouxe quais são as principais estruturas presentes na coluna vertebral. Não estou tirando aqui os músculos e os ligamentos, tá? Mas eu trouxe aqui, de fato, o que é que a gente estuda quando a gente fala de coluna vertebral. Lembra que a gente está falando com relação aos ossos, principalmente. Então, a gente tem a relação das vértebras, significando os nossos ossos. Por quê? Toda vez que nós falamos com vértebras, nós estamos falando da coluna vertebral. E falando de vértebra, estamos falando de osso. Então, grava aqui. Vértebra, não sei o que é. Vértebra é o osso da coluna vertebral. E aqui nessa imagem, você consegue ver bem de onde a setinha está saindo, que é o osso. Essa parte aqui mais esbranquiçada, um pouco bege. Aqui é uma referência ao osso. Temos também os discos intervertebrais, que são estruturas gelatinosas muito relacionadas com a hérnia de disco, e vocês vão entender melhor também na próxima aula. Mas os discos intervertebrais, eles vão estar entre as vértebras. Então, pensa comigo, Fisiofriend. Eu tenho uma vértebra,
eu tenho um disco e eu tenho outra vértebra. É exatamente assim a coluna. Porque, olha nessa imagem, a gente tem um osso, basicamente, temos uma vértebra, temos um osso, temos uma vértebra. Então, quando a gente está falando de disco intervertebral, o nome já diz, é um disco, ou seja, algo circular entre as vértebras, intervertebral. Então, pegou essa dica? Vértebra, disco, vértebra. Pegando isso, você já entende bem melhor a disposição ali anatômica dos elementos da coluna vertebral. Então, não esquecendo do que eu falei lá sobre as funções de proteção da medula, eu trouxe aqui também a questão da medula e dos nervos. Lembra que nós conversamos sobre a proteção da medula? Olha que interessante. Se vocês verem na imagem, nós temos os ossos, que são as vértebras, os discos e as vértebras. Nós vamos ter o canal medular passando. Nessa imagem não dá para ver de fato o canal medular, mas a gente consegue ver as suas ramificações, que são os seus nervos. Esses nervos são os responsáveis pela troca de informações entre o cérebro e o corpo e o cérebro. Então, nós temos junção de ossos, discos, medula, nervos e ligamentos e músculos. Dando continuidade, lembra que eu falei que quando a gente pega a coluna e põe ela na vista lateral, nós temos umas curvaturas bem diferentes, mas que na verdade é o natural da nossa coluna, anatomicamente falando? Essas regiões e essas curvaturas têm nomes específicos e também têm funções importantes. Então, quando nós falamos da maneira correta e natural, nós temos lordose e cifose. Vamos entender melhor qual o conceito e a sua aplicabilidade aqui na coluna vertebral? Lembra que nós temos 4 regiões importantes, né? De maneira geral, aqui nesse caso, excluindo e não excluindo o cóccix, tá? Mas vamos lá, nós temos a cervical, a torácica, a lombar e a sacral. Nessa parte aqui da sacral, junta um pouco com o cóccix, mas o cóccix tem uma curvatura também particular dele. Mas aqui, de uma maneira geral e introdutória, nós temos então 4 tipos de curvaturas anatômicas da coluna vertebral. São curvaturas naturais. Então, quando a gente fala de curvatura da coluna vertebral, a gente começa principalmente pela lordose cervical. Eu trouxe um bizu aqui do lado, embaixo da vista lateral, que é o LC-LC. Se você grava o LC, já é o suficiente, porque é um copia e cola, né? Então, é lordose, cifose, lordose, cifose. É exatamente isso. Então, se você entende que é cervical, torácica, lombar e sacral, e você sabe que é LC, LC, você já entende que é lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral. Dica bem objetiva para poder te ajudar, né? Então, a lordose cervical é essa curvatura que nós vamos ter nas vértebras cervicais com relação ao pescoço. Temos também a cifose torácica, que é a curvatura anatômica normal com relação à parte torácica, ou seja, as vértebras do tórax. Temos também a lordose lombar, que é com relação à parte lombar, ou seja, as vértebras da lombar também vão ter uma curvatura anatomicamente falando normais. E fechando, a cifose sacral, que é a curvatura do sacro. Agora é um momento de ouro para você, Physiofriend. Se você me acompanha aqui no canal, você já sabe, né? Apareceu a câmerazinha, tem o arroba da Physiofriend, é hora do print. A gente vai deixar a tela grande aí para você tirar um print bem legal. E lembrando que, se você postar esse material nas redes sociais, não esqueça de me marcar para que eu possa repostar, Physiofriend. Então, vamos recapitular tudo que a gente aprendeu na aula de hoje com relação à coluna vertebral? Nós temos então aqui um exemplo da coluna colorido e eu tentei linkar as cores com as regiões. Então nós temos vértebras cervicais, torácicas, lombares, do sacro e do cóccix. Recapitulando as quantidades, cervicais temos 7 vértebras, torácicas temos 12 vértebras, lombares 5 vértebras, o sacro são 5 vértebras fundidas e o cóccix são 4 vértebras fundidas. Então, solucionando a aula de hoje e sanando qualquer dúvida, nós temos um total de 33 vértebras. E olha que bacana, tudo isso só na coluna vertebral. Com isso, Physiofriend, finalizamos mais uma aula aqui do canal. Eu realmente espero que você tenha gostado desse material. E se você quer acompanhar a parte 2 dessa aula, curta bastante esse material e compartilhe com pelo menos um amigo. E sério, se você não é inscrito aqui no canal, você está perdendo uma série de materiais muito interessantes e de graça aqui no YouTube. Então, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal, para você não perder as novidades e os próximos vídeos da nossa série sobre coluna. Não esqueça também de ativar o sininho para você receber as notificações em primeira mão
das atualizações aqui no YouTube. Também vou deixar as minhas redes sociais, porque se você tirou um print do slide anterior, você pode me marcar nas redes sociais que eu vou repostar com o maior prazer o seu print. Então, PhysioFriend, se você gostou dessa aula, eu te espero no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, PhysioFriend!